Olá, seja bem-vindo, você ouvinte Band News FM, sintonizado com a gente em mais um Band News em Forma. Hoje para falar sobre liberdade, natureza, superação. Velejar é mais do que um esporte, pode ser um estilo de vida, né, Camila? Um convite a novos hábitos e lugares que a gente nem tinha imaginado. Ah, sem dúvida. É um convite para a gente conhecer um pouquinho mais do mundo, do planeta que a gente habita, né? Eu acho que mesmo as pessoas que não têm esse contato, não têm essa possibilidade, devem ter no mínimo a curiosidade de entender aonde a gente está e, sem dúvida, a gente pode tirar muita coisa boa de qualidade de vida, de estilo de vida, de repensar a nossa existência, acho que fisicamente, né? E com o mundo onde a gente vive. E para entender toda essa mentalidade, a gente não podia estar em melhor companhia. Para isso, recebemos o Beto Pandiani, um dos mais experientes velejadores do Brasil. Já cruzou tanto mar por aí, a gente escreveu 8 livros e agora está aqui com a gente no Band News em Forma. Um prazer ter você aqui, Beto. Obrigado, Isabela, Camila, ótimo. Se pudesse, a gente passava o dia aqui conversando. Gente, história não ia faltar, viu? Eu queria começar do começo, Beto. Você teve ali um período da sua vida com trabalho empreendedor, com bares, restaurantes. Sim. Mas o catamarã sempre fez parte da sua história. Explica pra gente como que teve esse ponto de virada que você resolveu transformar a sua vida em alto mar. Tomar a decisão de viver de vento foi uma decisão difícil, né? Porque na época meus sócios, nós trabalhávamos com restaurantes em São Paulo, casa de show Aeroanta, né? Foi um lugar muito conhecido, o Olivia na Vila Madalena, o Mr. Fish, o Clube Base, o Singapore Sling. Foram quase 15 anos trabalhando à noite, fora os 5 anos que eu trabalhei como barman na época da faculdade. No Hits, no Clyde, no Maxud Plaza. Mas eu sempre competi, velejava num catamarã, que é um barco de 2 cascos, né, o Hobbycat 16. Era meu hobby, meu esporte. Na época, obviamente, não tinha rede social, então não era algo que as pessoas sabiam, só as pessoas mais próximas, né? Então, quando eu decidi largar tudo em 93 para fazer a primeira viagem, né, foi Miami Ilhabela, nesse tipo de barco, que era algo bastante, que ainda é, né, muito inovador, diferente, muita gente tomou um susto, né? Falou, pô, mas aquele cara é da noite, né? Você tem uma imagem não muito boa, né, quando você trabalha na noite. Ficou doido, né? Porque... acham que você enche a cara todo dia, que você se droga, né? E não era, sempre fui uma pessoa mais ligada ao esporte, ao dia. E essa decisão, ela também tinha a ver com minha qualidade de vida, com o meu bem-estar, em estar mais próximo da natureza e sair daquela atividade. Mas é difícil você abrir mão do que está dando certo, do que está funcionando do ponto de vista profissional e tua vida econômica, e você se lançar, vamos dizer, até numa aventura, né? A viagem é menos aventura do que você largar tudo isso, né? Mas eu tenho dentro de mim uma orientação de que eu não sei como eu vou morrer, mas arrependido eu não vou. Isso eu tenho certeza. E não vou morrer infeliz também. E eu sabia que naquela direção eu não ia encontrar a minha felicidade, né? E eu sou filho de um velejador, meu pai velejava na Itália, meu pai era italiano, e desde criança eu ouvia as histórias, isso aí ficou registrado. Meu pai, infelizmente, partiu cedo e ficou essa semente dentro de mim, né? E um dia ela germinou, mas eu não imaginava quando eu imaginava que eu pudesse dar a volta ao mundo, velejar, viver num veleiro, eu imaginava num veleiro cabinado, com cama, com estrutura, não com essa jangada high-tech, né, como a gente brinca, né? Porque, na verdade, você viaja exatamente nessas imagens, né, que estão passando, né, Beto? Explicar para o pessoal Sim. que está vendo aqui para a gente o que é. Esse é o barco. A gente está na sala digital Band Google gravando hoje esse Band News em Forma, uma super parceria aqui da Band, por isso a gente consegue acompanhar com imagens em alta resolução, mas para quem está no rádio... Gente, você está pensando que o Beto velejou o mundo em um barco de cruzeiro, atravessou o mundo com uma super estrutura. Não, né, Beto? É um barco sem cabine e sem motor? Sem motor, sem proteção nenhuma, não tem dentro, né? Você não tem como entrar no barco, você só fica fora. Isso muda completamente a nossa relação com a natureza, com os elementos, onde você está à mercê do calor, do frio, da chuva. Por outro lado, você é obrigado a se desenvolver de uma maneira muito mais intensa, né? Você precisa procurar maneiras tecnológicas, né?
de você viajar com tão pouco, né? Porque o nosso barco não tem capacidade para levar muita água, não tem energia, nada disso. Então você acaba encontrando, através de criatividade, tecnologia e aquele jeitinho brasileiro que a gente costuma falar, soluções para você fazer o que os barcos grandes fazem. Então tem alguns mantras assim, né, que a gente acabou aprendendo, né? O primeiro é viagem leve, viagem longe, né? Porque a primeira viagem Miami-Ilhabela, a gente saiu de Miami em 2 barcos, né? Uma viagem durou 289 dias até chegar em Ilhabela. E esses 2 barcos inicialmente tinham 250 quilos de carga. E depois de 10 meses, quando nós chegamos em Ilhabela, a gente fomos capazes de tirar 105 quilos de peso. Que nós fomos aprendendo ao longo do caminho o que era importante. Então foi o primeiro aprendizado assim, de gestão de recursos, de otimização, de priorizar as necessidades da gente, né? Tem coisas que a gente deseja e tem coisas que a gente necessita. Então tira os desejos de lado e só usa o que é fundamental para você sobreviver. E esse é um aprendizado que a gente traz para a vida. Um corpo mais leve é mais saudável. Uma empresa mais leve é mais saudável. Uma alma mais leve é mais saudável. Barco mais leve quebra menos, anda mais rápido, né? Então, são coisas muito simples que a gente foi aprendendo ao longo desses últimos, sei lá, de 93 para cá, quantos anos dá? Uns 32 anos, né? Foram 8 viagens, né? Então, as viagens foram acontecendo, né? Fomos para a Antártica, fomos para o Ártico, cruzamos o Pacífico, cruzamos o Atlântico, Patagônia, Amazônia e toda a costa brasileira. E, ao longo desses anos, a tecnologia também se desenvolveu. Então, as roupas ficaram mais tecnológicas. A gente brinca, a gente não tem cabine, mas a roupa é a cabine. Quando você veste uma roupa, essa roupa amarela que já apareceu algumas vezes aqui, macacão, é uma roupa seca, né? Não entra água dentro, e ela respira. Então dentro você coloca várias camadas, então você dessa forma você controla a temperatura interna do seu corpo. É uma experiência de você usar camadas de uma forma modular. Alimentação, né? Algumas viagens eu tinha que comer 6.000 calorias dia, por causa do frio. A gente gasta muita energia, troca muito calor. Outras vezes eram viagens tropicais. E com 6.000 calorias, Beto, uma quantidade razoável de comida, né? Vocês levavam o quê? Não é muita comida, é comida muito calórica. Porque, então, por exemplo, as comidas liofilizadas, que é um processo de desidratação, imagina o alpinista que sobe o Everest. Ele está num elemento trocando muito calor, né? Porque ele vai numa atividade física intensa, né? Ela é uma atividade aeróbica, mas de muita intensidade. E ele está num ambiente que a temperatura está muito negativa, 20 graus negativos, né? Depende até mais. E aí ele precisa repor o calor, repor energia para manter o calor interno, né? E ter energia para continuar. O barco, para nós, tem o mesmo raciocínio, não tão intenso, mas é igual. Então, você tem comidas especiais que já são ultracalóricas, mas no caso da Antártica foi engraçado. A gente fez um Tupperware, onde a gente colocou várias fatias de bacon cru e presunto cru, presunto de Parma com bastante gordura, e a gente ia mastigando como se fosse um chiclete esse negócio. E se você pensar, o Inuit, né, que são os habitantes do Ártico, a gente fala aqui esquimó, mas essa expressão não existe, mas os Inuits, qual que é a base da alimentação deles há 4.000 anos? É foca, baleia, urso, né? Eles comem só proteína, né? Não é um lugar que ele come verdura, frutas, não existe isso lá. Então, o aparelho digestivo dele é diferente. E ele come muita gordura, né? E eu já comi foca, quando eu fui para lá eu provei, e é meio um sashimi assim, né? Você come cru. Então a gente simulou a nossa foca, né, no barco com o nosso tupperwarezinho com o bacon. É uma coisa que eu jamais comeria aqui em São Paulo, né? Salame. Mas ali é necessário, né? Eu não como salame, nada disso. Mas no barco são coisas que a gente precisa levar. Ao contrário de alguém que tem um barco cabinado, que tem cabine e aquecimento, você não fica para fora do barco, você fica dentro do barco, o barco tem piloto automático, você controla o barco de dentro, então você não fica trocando calor, você está lá como se estivesse dentro da tua casa. No nosso barco, não, a gente está
Então tem a preparação física, né? Normalmente uma viagem dessa, você não se prepara em menos de um ano, fisicamente, né? Então tem algumas coisas que eu até aprendi. Por exemplo, nós temos privação de sono, né? O barco não tem cabine, a gente muitas vezes passa 2, 3 dias sem dormir, tem mau tempo, você tem que estar velejando sem parar. E eu, nas minhas preparações, obviamente orientado por um professor, entendi que a preparação aeróbica, porque o barco é uma atividade anaeróbica, no meu caso, né? Você não está correndo, né? Você está sentado ou vai se levanta para fazer as manobras, trocar a vela e tal. Mas, basicamente, você fica sentado. E por que o aeróbico é importante? Porque quando você está bem, o teu cardio está bom, você, numa noite de sono, você recupera muito rápido. E quem não tem o cardio bom, não consegue ter uma recuperação rápida. Então, são coisas que, se você não se prepara, se você não está atento à sua saúde, você nunca vai descobrir isso. Às vezes você está, eu levo uma vida saudável, fica fazendo só musculação, mas não cuida da parte aeróbica. Talvez o contrário seja até melhor, né? Mas são complementares. Então, o nosso barco, ele nos ensina muita coisa, porque quando você come no nosso barco, né, sob o estresse, sob o cansaço, você sente a diferença. Você sente que aquele alimento, ele é como uma bateria que você recarregou. Então, na vida aqui de São Paulo, às vezes a gente come distraído, come por gula, sem precisar. Você não está percebendo se aquilo está fazendo diferença. Você está satisfazendo um desejo. No barco, a gente está complementando uma necessidade, né? Então, o barco, ele é essa educação do que é necessário versus o desejo. A gente não tem esse olhar no dia a dia, né? Não. Beto? Eu acho isso tão interessante. E a gente tem esse olhar quando traz algum problema. Então, eu falo, a pessoa comeu uma feijoada e tem uma reunião logo em seguida, ela percebe que ela fica muito sonolenta, né? Ou quando tem algum problema mesmo, um desfuncionamento ali, a coisa começa a não funcionar bem. Mas na hora que a gente vê, a gente como ser humano, como o alimentar, ou às vezes a gente está, por exemplo, assim, horas sem comer. A hora que você come alguma coisa, você fala, nossa, parece que minha energia já voltou. Né? A gente tem essa sensação. Então, e tem gente que não tem esse olhar, né? Não olha para esse tipo de coisa. E numa situação dessa, você precisa fazer isso. Se a pessoa não tem o hábito de ter atividade física, ela não percebe mesmo, né? Se ela é sedentária, ela não entende a necessidade de repor energia. Ela come por outro impulso, né? Diferente da necessidade. E depois, no nosso caso, assim, falando sobre saúde, já que é nosso tema aqui, o que nós mais focamos é a saúde mental, né? Porque, obviamente, a primeira viagem, eu ainda não tinha esse entendimento, essa noção. A gente foi no impulso, na coragem, no sonho de fazer Miami-Ilhabela, de velejar um ano, de passar um ano longe do mundo, tirar férias do mundo, né? Ficar no Caribe, depois na Amazônia, chegar em lugares que ninguém chega, porque como o nosso barco ele é pequeno, né? Ele não tem a quilha para baixo, 1 metro de água a gente veleja. Então a gente entra em estuário de rio, nós passamos nos Bahamas, os lugares que tem banco de coral, um lugar que todo veleiro passa longe para não bater numa pedra e afundar, a gente vai para uma praia, puxa o barco para cima, é muito mais divertido. Nosso barco explora mais, vamos dizer assim. A gente tem a contrapartida de ter o desconforto, mas a gente tem um ganho enorme de ser um barco muito espetacular, de você entrar nos lugares. E isso... Quase coloca ele nas costas e Exatamente, é como se fosse um caramujo, que você leva a casa nas costas. E ele é pequenininho. E ele causa muita curiosidade em todo lugar que a gente chega. Então, você chega, sei lá, numa aldeia de pescador, vem todo mundo conversar com você, perguntar se precisa de alguma coisa, porque já olha para você como se fosse um náufrago, assim, né? E aí você consegue se inteirar nas comunidades. É um barco, o nosso barco a gente fala que é um embaixador, né? Ele abre as portas, assim, né? As pessoas são curiosas, então todo lugar que a gente chega, a gente é muito bem recebido. Isso é uma coisa interessante. Então tem um aspecto humano de você ter bastante interação com as culturas. Na Polinésia,
os Rapa Nuis, na Ilha de Páscoa, em todos os lugares que a gente foi. A gente dormiu, nem sei dizer, acho que eu dormi em mais de 1000 lugares diferentes na minha vida, assim. Não só no mar, mas em praias, né, diferentes, assim. E isso é um aspecto interessante. E o outro é o ponto, do ponto de vista mental, né, porque é uma pergunta que eu respondo sempre, né? Você não tem medo, né? Bom, lógico que a gente sente medo, né? Bastou estar vivo para sentir medo, né? Mas o medo saudável é aquele medo que te mantém alerta. Você pega uma tempestade à noite, né? Quer dizer, pega uma tempestade de 3, 4 dias, vai ter o dia e a noite. Quando escurece, você não vê quase absolutamente nada. O barco você veleja por intuição, pelo instinto, por equipamentos, né? Por GPS, a tua localização. Mas você muitas vezes não vê a direção das ondas, é tenso, né? Se tem mau tempo, é muito tenso. E fora o medo de quebrar, virar o barco, esse tipo de coisa, né? Cair na água não pode nem pensar. Caiu, vai desaparecer. Então a gente usa cinto de segurança e tal. Então a tempestade, ela traz uma referência para nós, assim, do que é o medo real e do que é o medo imaginário. O medo real é a tempestade. A gente precisa sobreviver. Para isso, você não pode entrar em pânico. Você tem que ter plena atenção. É o momento que você tem que estar 100% ali. E eu, curiosamente, depois de um tempo, comecei a pensar assim e relembrar dos acidentes que a gente teve, sem exceção, né, quando nós não tínhamos tanta experiência, aconteceram quando nós não estávamos atentos. E sempre que a gente estava atento, não acontecia nada. A gente passava por aperto, mas conseguíamos chegar, né? Mesmo solucionando quebras. Então, fica aquela pergunta, né? O perigo está na tempestade ou está na desatenção? Né? Então, é relativo. Mas se você não tem uma mente trabalhada, se você não tem uma mente que você educou e condicionou, você tem o risco de cair no medo psicológico, que pode te levar ao pânico, né? E aí você perde a confiança em você, o teu companheiro pode perder em você, você nele, e aí acabou. Porque, no caso, nós somos 2 no barco e toda a estrutura, vamos dizer, emocional do barco, ela está baseada na relação de confiança mútua que nós temos, né? Porque nós nos escolhemos para estarmos lá, não é que a gente foi obrigado, né? Sortearam, ó, vocês vão atravessar o Pacífico. Não, você escolhe o teu amigo escolhe você, e é uma escolha fundamental, né? Você não pode se equivocar, né? Você tem que saber como o teu amigo vai reagir, né? Vocês têm que se conhecer muito, né? E de fato, hoje eu fiz as últimas 3 viagens, eu fiz com o Igor, que é um velejador francês. Ele mora num veleiro polar próximo do Cabo Horn, em Porto Williams, e ele vai para a Antártica todos os anos nesse veleiro, que é um veleiro de 64 pés, levando turistas. Então o Igor já foi ele já cruzou o Drake 80 vezes. Nossa. É o ser humano que mais cruzou o Drake, com certeza. E Beto, me chamou a atenção quando você falou que para fazer uma viagem como essa, no mínimo um preparo de 1 ano. E a gente está falando em que tipo de preparo físico, claro, emocional? O que você foca quando você decide que você vai fazer uma viagem como essa? Qual que é a sua rotina aqui em terra para se preparar para ir Em São Paulo, lá? né? É difícil uma pessoa entender como que eu posso me preparar em São Paulo para estar na Antártica, ou no Ártico, ou na Patagônia, né? Bom, o primeiro desafio de uma viagem dessa é vender a viagem. E você fala, mas o que isso tem a ver com preparação? Tem tudo a ver. Porque eu visito mais ou menos 80 empresas num prazo de 2 anos, 1 ano e meio, e eu tomo uns 75 nãos. Esses nãos educam muito, né? Então, você lida com a frustração, lida com criar expectativa e se frustrar. Então, é o primeiro contato com algumas pequenas, vamos dizer, decepções que você tem que lidar e transformar aquilo, né, em resultado, né? Você não pode desistir. Então, vai mexer com a tua resiliência, com a tua vontade, o quanto você quer.
Depois tem, objetivamente, a parte física, né? Para a viagem que eu fiz em 2022, essa do Ártico, eu fiquei 1 ano e meio na Riboc, com um personal. Eu nunca havia feito uma preparação tão meticulosa, porque hoje eu tenho 68, mas eu fiz o Ártico com 65. O Igor tem 27 anos menos que eu, então eu preciso correr muito mais atrás da preparação do que ele. Ele tem uma preparação natural, ele já veleja, eu não. Eu não fico velejando o dia inteiro, eu velejo fim de semana em Ilhabela, mas eu não tenho como simular uma viagem, então eu simulei a viagem na Riboc. Os movimentos, muita coisa com equilíbrio, porque o barco balança bastante, perna, porque a gente tinha um sistema de pedal, então tinha que pedalar bastante. Depois você tem a preparação da própria logística da viagem, né, e o planejamento, porque nem tudo que você vai pensar vai acontecer como você imaginou. E como é que você lida mentalmente com as coisas que não deram certo? Essa é uma preparação mental. Você tem que estar pronto para lidar com o imponderável e com os nãos que eu tomei aqui em São Paulo. Eles são parecidos com os nãos que eu tomo no Ártico, né? Isso aqui a gente pensou e não deu certo, está quebrando essa peça. Isso aqui corre o risco da gente não terminar a viagem porque isso aqui não foi bem dimensionado. Por exemplo, como aconteceu no Pacífico, né? O barco quebrou muito. Então, nessa hora, ao longo dos anos, eu fui percebendo que tem uma coisa interessantíssima dentro de todos nós. Parece que, se eu fosse fazer uma imagem que eu tenho assim na minha mente, que dentro de mim, dentro de você, dentro da Camila, tem um departamento, sei lá, umas caixinhas lá, que elas só são acessadas em situações limites. A gente nunca vai conseguir acessar essa nossa superação, essa nossa resiliência, se não tiver uma situação muito desafiadora, onde você vai descobrir como você tem força. Porque aqui a gente... Simular é difícil isso, né? Difícil. Aqui, por exemplo, hoje, nenhum de nós três está imaginando que no final do dia a gente não vai estar vivo. Ninguém não está nem pensando nisso, né? Agora, nesse lugar aqui, a gente sabe que a gente tem que pensar que pode acontecer isso. Não que a gente fique pensando no pior. A gente pensa no melhor, mas a gente se prepara para o pior. Então, atualmente, ela tem uma vigilância ininterrupta a respeito de você se cuidar e cuidar do seu companheiro. Então, isso te traz uma dimensão diferente, porque a sua vida, ela passa a ter um valor, quer dizer, você tem uma percepção do valor da sua vida muito maior. Aqui, a gente só vai ter, vamos dizer, a gente vai valorizar a vida se a gente pegar tiver um problema e for parar num pronto-socorro. Aí você vai lá, está tomando soro e você falava, nossa, semana passada eu estava tão bem e não estava dando valor. Agora eu estou aqui vendo uma porção de gente doente, né? E você tem o valor da vida, né? Ou da saúde, né? E a gente fica distraído aqui, porque a gente tem muita coisa na nossa mente e a gente se esquece que estar vivo é um milagre, é uma bênção, tem um valor, o maior valor que a gente pode ter é estar vivo com saúde. E no barco, você tem que estar vivo com saúde para viver, porque o nosso barco precisa, né, de força, de decisão, de inteligência emocional, de companheirismo, de leitura da natureza, muitas coisas, né? Pois é, né? Gente, a gente fica sem palavras, né? Ouvindo o Beto falar, imaginando isso tudo. Beto estava pesquisando, você falou que foi pela Amazônia também, foi em tantos locais diferentes. O que muda de lugar para lugar, claro, de vento, de mar, de natureza, de bicho? Tem uma preparação diferente? Bicho é uma loucura, né? Eu fico pensando, porque a gente acha tudo lindo quando a gente vê um golfinho, a gente vê um... Mas como que, na hora que aquilo aparece do seu lado e num barco desse tamanho, o que que faz? Não faz. Não tem problema. Então, existe o mundo real e existe o mundo fantasioso, né? Que a gente olha no cinema, na TV e imagina as coisas. Mas, na real, assim, os animais marinhos não criam nenhum problema para um barco, nem para nós. Assim. Uma baleia, o risco de você ter de colidir numa baleia é se ela estiver dormindo, que ela dorme na superfície de noite.
Mas de dia, ela nadando, ela tem noção exata do tamanho dela. A gente passou já diversas vezes ao lado de baleias, elas passam colado no barco, elas não tocam no nosso barco. A outra fantasia é o tubarão, né? O tubarão, imagina que aqui fosse a superfície e estivesse passando um barco. Nunca que um tubarão vai imaginar que aquilo é um barco e que tem gente em cima. Para ele, aquilo não é nada, né? Para ele está interessado em comer tudo que ele tem registrado como alimento que é para ele, não é um barco. O tubarão está há 1 milhão de anos aqui, nadando, né? Ele já sabe muito bem o que é o cardápio dele. Um leme de um barco não é o cardápio dele, né? E nem alguém que está em cima desse barco. Então, você pode cair na água, tá? Não, a possibilidade é nula. Agora, a gente pode nadar, como a gente já nadou no Caribe, e a gente já viu o tubarão. Tá, mas você não é bobo de sair num lugar que está cheio de tubarão, sem, sei lá, mergulhar em Fernando de Noronha com um guia. Tudo bem, é diferente, você está num ambiente mais ou menos controlado. Nós sabemos que a gente não pode fazer coisas assim que coloquem a gente em risco no meio do Atlântico. A gente ficou acalmado, deu vontade de pular no mar lá, estava sem nada, a gente mergulhava e subia no barco, né? Qual que é a chance do tubarão passar ali? É pequena. Você está no meio do oceano. Existe, mas tudo bem, você dá um mergulho e sai. A água é transparente, você vai, mas a gente não se coloca em risco desnecessário em relação a isso. Mas os animais, na verdade, agora, nessa viagem do Ártico, nós tivemos a primeira experiência de estarmos num ambiente arriscado por causa do urso polar. Então, a Antártica não tem nenhum predador, na Patagônia também não, no Caribe, na América Atlântico, nenhum lugar desses, mas no Ártico tem o urso polar, que é o maior predador da Terra. Não sei se vocês sabem, porque ele corre e nada bem. Então, ele durante o verão, ele precisa comer, porque depois vai chegar o inverno, ele vai ficar hibernando. Então, ele tem que comer qualquer coisa que aparecer na frente dele. E qual que é o cardápio dele? São as focas, eventualmente um caribu, mais difícil, mas pode ser uma morsa, um filhote de beluga, que é aquela baleia branquinha, e eventualmente alguém, né? Isso a gente viu que teve registro já de ursos polares atacando inuits nas aldeias, né? E, então a gente realmente era um pouco desconfortável à noite quando a gente ancorava nesses lugares com muito gelo, porque a gente sabia que a gente estava num ambiente dele. E um urso polar, para vocês terem ideia, quando a gente estava montando o barco para começar a viagem, numa aldeia inuit, chamada Tuktoyaktuk, uns caçadores vieram conversar com o Igor e comigo e perguntaram se a gente estava levando pasta de dente. A gente falou, qual o problema? Ele falou, não usem pasta de dente aqui no Ártico, porque o urso polar sente o cheiro a 20 quilômetros. Aí ele falou, bom, e o salame? Na hora que a gente abriu o presunto, o salame, né? Vai ter uma fila de urso atrás da gente, né? E aí, a orientação é sempre pensar, ver a direção do vento, né? Então, se o vento está levando para o mar, né, o cheiro vai para o mar, não tem problema. Se está levando para o gelo ou para a terra, toma cuidado. Porque o olfato do urso é o olho dele. Ele não enxerga longe, mas o olfato dele vai longe. Então, são coisas que a gente teve que aprender. E, obviamente, a gente tinha uma arma por segurança, né? Mas foi uma situação de muitas noites assim, mal dormidas, né? E não dá para ter medo. Eu já vi urso na praia, assim, próximo. Eu tenho 2 metros de altura e peso 93. O urso tem 3 metros de altura e pesa 600 quilos, um macho forte. O nosso barco pesava 450. Então, imagina 600 quilos um animal que corre e que nada e que é capaz de nadar num verão 500 quilômetros. Então, a gente vai para um ambiente, né, assim, você fala, você tem medo? Sim, quando você vê um urso na praia, se ele parar e olhar na sua direção, você sente um mal-estar, sabe? É uma coisa que é uma energia muito forte. A alma sai do corpo, né? Eu acho que na hora se você vai ser comido, a alma sai antes, né?
A gente está conversando aqui com o Beto Pangiani na sala digital Band Google. Aproveitar que estamos por aqui para pesquisar no Google o que as pessoas andam buscando sobre velejar, quais são as principais dúvidas, os termos mais buscados nos últimos 5 anos para velejar. O barco necessário, as roupas necessárias, luva, curso e sapatilha. Sapatilha me chamou a atenção, Beto, desses termos aqui que as pessoas buscaram do que precisa para velejar. Curso, eu imagino que você já tenha feito, ou pelo menos a sua experiência velejando como hobby tenha sido necessário. Mas para quem não fez, eu e a Camila, se a gente quiser velejar, tem que fazer algum curso, tirar uma habilitação? Eu nunca fiz curso. Nunca fez o curso? Não. Mas já velejava antes de fazer esse grande? Na verdade, fiz um curso para tirar a carteira, mas a carteira não te ensina a velejar, te ensina a navegar, que é se orientar. Achei interessante isso aqui, porque luva, no nosso caso, não existe luva no mundo. Já usei mais de, 50 luvas, que ao mesmo tempo segure a água, o frio, e não tire a maleabilidade, né? De você pegar uma pecinha com a luva e abrir. Você tem que tirar a luva, você perde o tato. No caso da gente, sapatilha, a gente não usa sapatilha, a gente usa bota náutica, né? Nos lugares frios para ficar o pé seco, né? No Caribe, não. Aí sim, você usa sapatilha. Mas eu fico pensando em sapatilha hoje, porque o kite, hoje na vela é o esporte mais praticado, né? Kite, windsurf, esse tipo de coisa, assim. Windfoil e tal. E o pessoal usa a sapatilha para ter um grip maior, uma aderência maior na prancha. Pode ser. Roupa também. Roupa, no caso, a gente mora num país tropical, então todo mundo pensa em roupa, ou roupa de borracha ou uma roupa com proteção UV. Né? Não é o tipo de roupa que eu uso nas viagens frias. Né? Nas viagens tropicais, sim, a gente usa UV, né, para proteção solar e protetor solar também, né? E você sabe que o boné, não basta ser um boné de pano, ele tem que ter proteção UV, porque o UV passa pelo boné, né? Você não se protege com uma camiseta normal, ela tem que ter tratamento. Roberto, você sofre mais no frio ou no calor, você? Eu sofro mais no calor. Eu sou uma pessoa calorenta, eu tenho pressão mais baixa, eu gosto do frio, diferente da maioria das pessoas. O Igor e eu, nós dois temos essa característica, a gente se dá melhor no frio. Embora, quando você tem desconforto extremo, o do frio, ele causa mais impacto em você. Porque, vou te dar um exemplo, o Pacífico foi muito quente, né? Mas à noite refresca, então você tem pelo menos 12 horas tranquilo, as primeiras horas da manhã e as últimas horas da tarde. E no frio, frio 24 horas, 36 horas, 2 meses de frio. Né? A Rota Austral, que foi a segunda por baixo da América do Sul, a gente ficou... a viagem durou 170 dias, mais de 100 dias, uns 120 dias no frio. E isso criou alguns machucados no meu corpo, né? Assim, por exemplo, eu sempre tive as extremidades quentes, né? Minha mão ainda é quente, mas o meu pé, ele nunca mais ficou quente, assim, eu não usar uma meia. Eu tenho que usar meia até em casa, se eu estou trabalhando em casa, ele fica frio. Ele machucou, porque ele já sentiu muito frio. Então, o calor, em São Paulo, eu prefiro 10 vezes o frio do que o calor. Né? O calor você não tem o que fazer. E o frio tem, né? Você põe uma roupa e tudo bem. Claro. Mas para praticar esporte, com certeza é mais gostoso o calor. Né? Velejar em Ilhabela é uma delícia. Mas quando não tem vento e está muito quente, é muito desconfortável, né? E no caso da prática do esporte em si, claro, a gente está falando aqui de expedições que o Beto faz, mas antes disso era o seu esporte, o seu hobby, continua até hoje. Camila, o que faz a diferença nos exercícios de atividade para desenvolver equilíbrio, resistência, o foco? A gente pode dimensionar isso para algum tipo de exercício na academia, indoor? Pode muito, Isabela. Você pode ver o próprio Beto falando, quer dizer, além da gente falar da parte aeróbica, que ajuda demais, a pessoa realmente estar e conseguir ficar um bom tempo ali, né? Porque não é um esporte de tão pouco tempo. Claro, você pode às vezes entrar no mar, sair, voltar, né? Mas demanda muito, assim, essa coisa do equilíbrio.
da estabilidade, né? E da mobilidade, né? Essa coisa de músculos que dão... O Beto falou, né? Dessa força na perna, de você conseguir abaixar, mexer, levantar o braço. Então, essa mobilidade mesmo das articulações, não a mobilidade só do levantar e ficar em pé e conseguir se locomover. São coisas que você consegue, assim, colocar muito dentro de uma academia. A gente tem essas superfícies instáveis, né? Que que testam a sua estabilidade. Você conseguir se manter em equilíbrio numa perna fazendo alguma outra coisa, em posições com uma perna em cima, outra embaixo. Então, assim, dá para brincar bastante dentro de uma academia, né? Não é nem necessário isso para uma pessoa que gosta disso e até para ela se recompor. Então, que nem, poxa, preciso consertar uma peça dentro do barco e nós estamos ali. Quer dizer, você precisa baixar, precisa conseguir colocar a mão no chão. Então, você precisa ter uma certa mobilidade, flexibilidade, que dá para você desenvolver dentro do dia a dia, dentro de uma academia. Né? E só para a gente finalizar, para quem ouviu a gente, quer começar uma vida nova num esporte aquático, dá para fazer isso depois de adulto ou tem que começar do zero desde criança? Não, esse é um esporte muito legal. A vela, para mim, ela tem uma característica que poucos esportes têm. Primeiro que você tem uma longevidade, tem gente com 80 anos velejando, viajando tranquilamente, né? E conheço muita gente que começou a velejar com 40, 50, o kite, né, o wingfoil e tal, a BL3 em Ilhabela, que é uma escola de vela, meu barco mora lá, então eu fico numa escola de vela, né, na Praia da Armação, e eu vejo lá as pessoas tendo aula, vários tipos de embarcação. Você pode começar com 50 anos, com 40, isso não impede. Obviamente você não tem nenhuma pretensão de correr uma Olimpíada se você começar a velejar com 50. É um pouco provável que isso dê certo, mas velejar... Dá para mudar de vida, né? Sim, é um estilo de vida, porque a vela é um esporte que mexe com equilíbrio, com força e com a natureza, né? Você se relaciona com os elementos, na água e o vento, né? E é muito interessante porque é um esporte que você usa energia limpa para você voar, no caso do wingfoil, do kite. Você viaja pelo mundo com vento. É um esporte de água, energeticamente é uma atividade que te descarrega, sabe, assim, energia negativa. 2, 3 horas no mar, você volta diferente. Eu recomendo. Sou suspeito, mas eu não conheci ninguém que começou a velejar e se arrependeu. Mas conheci muita gente que se arrependeu de não ter começado a velejar. Fica aqui então um recado do Band News Informa desse final de semana para você ouvinte que acompanhou a gente, acompanhou a história do Beto. Beto, obrigada por compartilhar com a gente essas inspirações do que você viveu ao redor do mundo. Quem quiser te acompanhar e seguir suas novas aventuras, vem nova aventura por aí, faz como? A aventura é morar em São Paulo, né? A viagem nova... É a vida. A aventura é uma vida. A vida é uma aventura. Nós pensamos em viajar, fazer uma 9ª viagem juntos. Ainda é uma ideia, né? Fazer a Rota dos Vikings da Noruega para a América do Norte, né? Mas a gente nem começou ainda... porque a gente vai lançar um livro novo, eu estou captando recursos para fazer um documentário das 8 viagens, uma série para televisão. Então tem algumas prioridades antes. Mas eu ainda tenho muitos planos pela frente, por ter 68 anos, que eu me mantenho muito ativo. Preciso estar com a minha saúde em dia para poder sonhar em continuar velejando, né? E nas suas redes sociais dá para acompanhar um pouco das viagens que você já fez, né? Sim, no meu canal do YouTube tem todos os filmes de todas as 8 viagens. No meu Instagram tem uns mais de 3.000 posts de relatos, de fotos, de filmes, de podcast, entrevista. Tem muita coisa. Meu Instagram é bem recheado. Para acompanhar também a Camila, dá para seguir pelo Instagram, pegar dicas de treino, enquanto a gente não vem com o Band News Informa na próxima semana, né, Camila? É isso, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH.
E um obrigado especial também para quem fez a nossa produção desse episódio de hoje, a Nicole Rodrigues. Os dados levantados aqui na sala digital Band Google pelo José Florentino, a direção de imagem do Glauco Genovese e a sonorização do nosso grande José Antônio de Araújo. Um abraço, gente. A gente volta no próximo final de semana. Tchau.